Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre aqui a coluna da Júlia Rocha, do UOL. Por que sua classe social está a te proteger da Covid-19? Então vamos ver o que ela fala aqui para vocês entenderem. Bom, por que sua classe social está a te proteger? A nossa saúde não é determinada, como diz aqui a Júlia, né, em que ela fala o seguinte. Vamos puxar aqui para vocês entenderem. Nossa saúde não é determinada apenas por aspectos biológicos. Se assim fosse, nós estaremos acompanhando a escalada da letalidade do vírus nas comunidades mais pobres do país inteiro. Então, grifando aqui para vocês entenderem um pouco melhor. Então, são números que escancaram a desigualdade que deveriam nos chamar para uma reflexão séria, coisa que o governo não faz, se é que pretendemos viver em uma democracia real no futuro. O que intriga a tantos, diz a Júlia aqui, mas que para os estudiosos dos determinantes sociais da saúde, é claro, como água, ou seja, água nos bairros ricos, diga-se de passagem, é uma constatação incômoda se biológica e anatomicamente, né, somos tão semelhantes porque os números são tão desiguais quando informam quem morre e quem sobrevive. Aqui nessa questão da água, basta ver quantos milhares de pessoas que não têm água potável em casa para lavar as mãos. Como você vai querer que as pessoas lavem as mãos se elas não têm água potável em casa? Aqui, observando as comparações dos territórios realizadas pela Prefeitura de São Paulo e como elas mostram, sem rodeios, as diferenças do impacto da Covid-19 entre os bairros de classe média alta, de comunidades pobres. Lembrei-me de uma aula que tive durante minha formação como médica, lembrando que a colunista é médica, uma aula que me marcou profundamente, Bruno Pedralva, médico da família daqueles que a gente tenta imitar, um preceptor querido, competentíssimo, né, e exemplo em tantos aspectos, nos falavam que os determinantes sociais da saúde, muito interessante marcar isso aqui, para uma jovem médica que nunca havia ficado doente na vida, aquela foi uma tarde para nunca esquecer. Ele abriu a sua fala perguntando, deixa eu grifar aqui, afinal, como a pobreza, a miséria e a injustiça sociais entram em nosso corpo, invadem nossas células e nos matam mais cedo do que deveríamos morrer? Eis aí uma pergunta para que os banqueiros pudessem responder, para que o governo, que pouco investe em saúde, em condições de vida, habitação, saneamento básico, água potável, né? Ou seja, esta miséria que entra e marca, né, e mata muito mais cedo as pessoas do que deveriam. Então, é se pensar, ou é de pensar que o Brasil é um dos poucos países que investem, né, ou seja, que não investem em saneamento básico. Se a gente for ver o número de pessoas que não têm água potável, que não tem banheiro dentro da sua casa, o estado de São Paulo, o estado mais rico da federação, passa por essa questão. O estado do Rio Grande do Sul, idem, e tantos outros também. Então, a pobreza, a miséria, as injustiças sociais, né, provocada ao longo de décadas pela falta de investimento e pela falta de respeito pelo ser humano, né, levam agora a essas pessoas, né, que moram em bairros que não pertencem, logicamente, à classe média alta, sofrer com as consequências da Covid-19. E aqui ela fala, aquilo, né, foi de algum modo tão inquietante para mim que carreguei comigo todas as palavras da frase dita, sem esquecer de nenhuma delas. Na época nunca havia refletido ou me aprofundado em análises parecidas. Hoje, depois de anos trabalhando em comunidades esquecidas, leia-se favelas, vendo pessoas pobres sobreviverem a tantas violências físicas e simbólicas, eu saberia responder sem pestanejar. Grifar aqui essa parte interessante. Pobreza mata. Sim, né? Para quem lê um pouco, para quem não faz vista grossa aos graves problemas sociais que nós temos em nosso país, sim, a pobreza mata. Desigualdade mata. Por números, né? Deixa eu só grifar legal aqui. Por números, os motivos mata porque se nega acesso aos direitos fundamentais como assistência à saúde, educação, saneamento básico, alimentação, saúde, tempo de lazer, transporte público seguro, vida em comunidade sem violência policial, né, grifando aqui, vida, comunidade, hein? Acesso à justiça, entre tantas outras coisas. O vírus trouxe consigo uma grande lupa capaz de ampliar o abismo que separa brancos e negros, ricos e pobres deste país. Não apenas o vírus trouxe, mas nós sabemos disso, né? Muito antes do vírus que esta desigualdade social, esse fosso
abissal entre ricos e pobres no Brasil sempre existiu. Vamos voltar então depois de 1888, quando negros, após o término da escravatura, foram jogados ao léu, ao relento, nada no bolso ou nas mãos e não tinham para onde ir. E aí você já começa essa desigualdade absurda que permanece até os dias de hoje, pleno século XXI, abril de 2020. Estamos aqui com um problema seríssimo desse Brasil. Não foi apenas o vírus. Eu discordo nessa parte que o vírus trouxe. Na verdade, não. A gente já sabia dessa questão. O vírus veio apenas escancarar, mas as coisas já estavam aí. Essa desigualdade social já estava aí presente e está presente no nosso país. E aqui, mais para frente, ela fala que é interessante essa frase: a doença é democrática, o remédio não. Ou seja, rico, pobre, preto, branco, japonês, índio, todos pegam a doença. Mas o problema é, quem vai ter o acesso aos hospitais? Em que lá vai estar lá o respirador automático para te ajudar, os remédios. Essa é a questão. Quem é que vai ter esse remédio aqui para poder se curar? Será que todos vão ter? Logicamente que não. É por isso que o número de mortos no Brasil já ultrapassa a casa dos 10 mil. Então a doença é democrática e o remédio não é, nunca foi e nunca será, enquanto esse regime que aí está permanecer. E aqui ela fala do ranço escravocrata. Temos uma população negra empobrecida, exposta aos trabalhos insalubres, o transporte público ruim, com níveis de escolaridade baixos, mas dependente do SUS. Sim, um SUS socateado, porém é o único ainda que oferece acesso à saúde gratuitamente em todo o mundo. Acho que o SUS é o único que faz isso. Logicamente tem outros hospitais no mundo afora que também oferecem, ou seja, com o sistema público, mas o SUS oferece, é o SUS que tem ainda, por mais sucateado que seja, o único recurso que o pobre tem. Ou seja, aqui não terá dinheiro para pagar por assistência médica particular. Então o SUS é quem vai salvar. Bem ou ruim, bom ou mal, o SUS é que vai fazer presente na vida daquele que precisa de uma assistência médica nesse momento tão dramático em que vive a população mundial. Mais do que reconhecer que o remédio não é democrático, é importante dizer que o vírus encontra pessoas em condições de saúde diferentes. A tuberculose está nas comunidades? Sim, sabemos, ainda que a tuberculose tenha diminuído, mas ainda ela existe, principalmente nas cadeias. A pressão alta sem controle adequado, os diabetes descompensado, a desnutrição, transtornos psíquicos mais graves e desassistidos. Essas e tantas outras condições têm CEP, nome, endereço, CPF e paga imposto. A nova pergunta que me acorda à noite não é mais como mudar esta realidade. Deixa eu grifar aqui. Como mudar essa realidade? Ando querendo saber se é possível eliminar todas estas injustiças sem derrubar estruturas sistêmicas e construir novas. Suspeito que não. Também suspeito que não há como você mudar esse estado de coisa, uma vez que você tem ainda uma classe dominante que permanece aqui apenas a usufruir de toda a riqueza produzida por aqueles trabalhadores que hoje se encontram em casa. Enquanto permanecer esta desigualdade social, não apenas por parte do governo, do investimento em saúde, segurança, habitação, moradia, transporte, vamos permanecer sim dessa diferenciação entre classes sociais. Enquanto que a classe dominante neste país viver apenas dos juros, dos lucros, como são os bancos e os grandes empresários, nós vamos viver esse estado de coisa social que aqui encontramos em nosso país. Por isso que a Covid-19 não perdoa nome, não perdoa o bairro, não perdoa a cor. Mas, como você mesmo disse aqui no texto, mas o remédio sim. Este vai ser difícil de ser encontrado por aqueles que não têm condições e nem acesso a um bom hospital particular. É isso. Se você gostou, deixe aqui o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe. Como fonte, tenho aqui a coluna da Júlia Rocha no uol.com.br. É isso, galera. Obrigado e até mais. Tchau.